Gravando. Oi, gente, eu sou a Lili Farias e você está no Save the Date Podcast, o seu novo podcast preferido. Hoje eu vou falar com vocês sobre content creation para gerar negócios, ou criação de conteúdo para gerar negócios, né? Por que que essa estratégia tem sido tão utilizada e por que ela é importante para você, seja você uma marca, seja você uma pessoa que está querendo criar autoridade no meio, seja para empresas, para estudantes, para quem trabalha com marketing, com publicidade. Vai ser um conteúdo, eu acredito que bem interessante para vocês. Eu vou trazer um panorama desse mercado. E é importante que vocês assistam até o final, curtam, sigam, comentem, se inscrevam no canal para acompanhar os próximos conteúdos, tá bom? Então, para a gente começar a entender como criação de conteúdo é importante, né, e ela é fundamental em vários aspectos, você pode começar a entender que existe um mercado enorme que gera milhões de dólares, de reais, né? Aqui no Brasil, principalmente. A gente tem vários influenciadores, vários creators com grandes números de seguidores e eles são contratados por marcas, né? Então, você vê um mercado grande que gera conteúdo de diversos formatos, né? Tanto conteúdos de humor, conteúdos de beleza. Você tem grandes marcas que começaram na internet, né? Como produção de conteúdo, e eles se desenvolveram e hoje têm suas próprias marcas. Então, um exemplo que a gente tem, por exemplo, a Nina Secrets, Boca Rosa, todas essas influenciadoras de beleza, né, que hoje têm as suas próprias marcas, né, de maquiagem e tudo mais, e que também fazem conteúdos em parceria com outras marcas. Além disso, a gente tem creators de segmentos diversos, né, creators de segmentos da LGBTQIAPN+, creators de humor, creators de família, enfim. Além disso, tem todo um mercado que a gente chama também do mercado de afiliados, que são pessoas que se associam a produtores de conteúdo, né, para vender os seus produtos. Então, você tem canais como Hotmart, Eduz, onde pessoas produzem cursos, produzem e-books, produzem outros tipos de serviços, de produtos. E os afiliados são pessoas que vão lá, encontram esses conteúdos que têm potencial, né, para serem vendidos, para serem comercializados, e eles divulgam esses materiais, esses produtos nas suas próprias redes ou mesmo no Google, enfim, utilizam ferramentas de ads para impulsionar esses materiais e eles ganham a partir de comissões de venda também. Então, vocês podem entender como há um mercado gigante que pode ser trabalhado e que está em desenvolvimento, está em crescimento no Brasil também. A gente viveu um boom dos podcasts, né? Pessoas que começaram a produzir os seus próprios podcasts, então tem vários também. Você tem podcasts que falam de true crime, né? De crimes, de espiritualidade, de marketing, né? De saúde, de atualidades, de, sei lá, comportamento, enfim. São vários segmentos que a gente tem. Assim como no YouTube também tem vários tipos de creators e como as marcas elas podem se aproveitar, né? Como elas podem se colocar dentro desse mercado também. Então, existem várias marcas que se apropriam desses espaços e utilizam conteúdos próprios, né? Produzem seus próprios conteúdos. Então, a gente tem canais como o da Guaraná Antártica, que eles têm um canal de conteúdo de humor, que eles usam o Igor. Tem vários humoristas brasileiros que também são creators e eles produzem conteúdos nesses canais. Então, o que é que tem a ver humor com Guaraná? Mas dentro do canal, dentro da proposta da marca, você vê como isso tem ligação. A gente tem canais também de conteúdo mais especialista, mais específico também, né? Então, você tem, por exemplo, o canal da Pet Love, o canal da Cobase, o canal da Pets. Então, são canais que falam de animais, de cuidados com pets, cuidados com plantas. Existem canais
de pessoas, de creators que são grandes também, que têm assuntos específicos. Então, você vai ter vários conteúdos, né, específicos sobre, sei lá, mudança, eh, reforma, cuidados com plantas também, como, sei lá, tem pessoas que ensinam a pintar. Então, você vai ter de tudo. Então, existem vários tipos de conteúdo e você pode se apropriar desses espaços, falando sobre aquilo que você entende, sobre aquilo que você gosta. E as marcas também podem se aproveitar desse tipo de espaço para a construção de branding, mas também para a construção de novos negócios, de novas oportunidades de venda, tá? Não é só branding pelo branding, tá? Então, a criação de conteúdo, ela é importante principalmente nessa estratégia de engajamento, de conexão, onde você vai utilizar esse tipo de material para gerar conexão com seu público-alvo. Você vai pensar em conteúdos que se envolvam, né, emocionalmente ou que tenham a ver com o dia a dia daquelas pessoas. A produção de conteúdo ela pode ser utilizada também para estabelecer ou para criar uma autoridade. Então, a gente tem produtores de conteúdo que são médicos, que são dentistas, especialistas de estética, enfim, que não necessariamente eles podem fazer propaganda dos seus serviços, né? Existe toda uma questão de legislação aí que impede isso, mas eles podem falar sobre cuidados, sobre saúde, falar sobre as doenças, existe todo um espaço aí que pode ser falado, né? E as pessoas, esses profissionais, estão se aproveitando desse tipo de serviço, de produto, né, para se vender de certa forma, para criar essa autoridade no mercado. Além disso, a produção de conteúdo também é interessante para você atrair tráfego orgânico. O que é esse tráfego orgânico? É aquele tráfego que não necessariamente você precisa colocar dinheiro para impulsionar, né? Então, ao contrário dos ads, né, do Google Ads, do Meta Ads, você tem um conteúdo que é mais baseado em estratégia de SEO, né? Então, SEO você vai melhorar a sua visibilidade nos motores de busca, tanto no Google quanto mesmo no Pinterest, no YouTube, né? E TikTok também. Você utiliza essas ferramentas, né, de produção de conteúdo orgânico para melhorar o tráfego orgânico para o teu site, por exemplo, né? Ou para o teu canal, enfim. Então, você consegue ter essa estratégia, de certa forma, para gerar venda também, para gerar conversão, tá? Além disso, a produção de conteúdo é interessante para você construir um relacionamento com o cliente. Então, você tem todas aquelas etapas, né, de funil e a produção de conteúdo ela está ali no topo de funil, né, naquela espécie de momento em que você está começando a considerar a marca ou você está procurando por aquele serviço e o conteúdo chega até o teu consumidor e você começa a criar aquele relacionamento com ele. Então, muitas vezes ele vai pesquisar sobre como é que eu limpo a piscina, quais são os produtos que eu uso para limpar a piscina. E aí ele chega até você, até o seu site, né, até o seu blog, por exemplo, com um conteúdo que você escreveu explicando, ensinando como limpar a sua piscina. Então, são várias estratégias que você utiliza para gerar essa consideração, gerar esse relacionamento, fortalecer esse relacionamento com o teu cliente, tá? Então, não é uma coisa que é gratuita, mas muitas vezes é um investimento muito mais baixo do que você investir em ads, porque para o ads você vai ter a produção dos materiais que você vai utilizar também. Muitas vezes você tem que contratar uma agência, você tem que ter uma equipe interna para produzir isso, e ainda você vai ter que ter um valor considerável de dinheiro para investir nesse tráfego pago. Então, é um investimento alto. E quando você pensa em conteúdo, em estratégia de criação de conteúdo, você tem um investimento que pode ser mais baixo, pode ser mais acessível, né, para várias marcas, várias empresas. Eu brinco que você só precisa de um celular
e às vezes um microfone para produzir conteúdo de qualidade, né, com tanto que você entenda a estratégia, com tanto que você tenha um bom planejamento e comece a produzir o seu conteúdo e publicar na internet, né. Ter uma estratégia de planejamento, de frequência, de entender bem qual é esse teu público, qual é a tua persona também, quais são os teus objetivos nessa criação de conteúdo, mas é muito importante que você, enquanto marca, seja uma marca pessoal ou uma marca mesmo de empresa, né? Você esteja presente nos meios digitais e você produza conteúdo. A gente fala que hoje é muito importante que a gente considere a entrega de soluções para as pessoas. Ao invés de você falar sobre o seu produto, você vai entregar conteúdo rico, você vai entregar soluções, você vai resolver o problema das pessoas. E a partir disso, você chega até elas para gerar negócios, tá? Então, ela é muito importante também para questões de educação, de conscientização. Então, você vai informar o seu público sobre determinado assunto, ou você vai falar, por exemplo, eu posso ter uma marca em que eu quero trabalhar questões de sustentabilidade. Então, por exemplo, a Natura, o Boticário está começando, não sei se está começando, mas está entrando nessa questão de sustentabilidade também, mas tem muita produção de conteúdo focado nesse segmento de preservação, né, de produtos, você vê produtos veganos, produtos que não são testados em animais, e como que eles trabalham esses conceitos, né, para o público, para mostrar que isso é importante, principalmente a partir da produção de conteúdo. Então, não só vídeos para o YouTube ou para o TikTok ou para o Instagram, mas também você vai ter com produção de e-books, você vai ter textos para blogs, você tem uma gama de materiais que podem ser produzidos nesse processo de educação, de conscientização também do teu público, tá? Ah, é interessante a produção de conteúdo para um potencial de compartilhamento, né, de viralização. Então, muitas vezes você tem um conteúdo que é interessante, que tem a ver com o teu público, que é produzido por um creator, né, que tem a ver com a tua marca, e as pessoas vão ter uma vontade maior de compartilhar aquele conteúdo com os seus amigos, com os seus seguidores, com a sua família, falar da sua marca, falar bem da sua marca. E isso tudo a gente sabe que, além de branding, né, também gera negócios, porque as pessoas vão considerar a tua marca na hora de fazer uma compra, na hora de tomar uma decisão de compra, tá? E é interessante que a sua marca esteja nesses meios também, nessa produção de conteúdo, para se adaptar às mudanças do mercado. A gente sabe que o mercado está mudando o tempo inteiro. Então, há pouco tempo atrás, a gente não falava, por exemplo, de marcas com podcast, era muito restrito ainda. E hoje a gente vê várias marcas com seus próprios podcasts, a gente vê produção de conteúdo até para canais de transmissão no WhatsApp. A gente tem essas adaptações, né? No começo todo mundo tinha que estar no Facebook, ou tinha que só baixava você ter a produção de conteúdo para o seu blog, e isso já resolvia o SEO da sua marca, mas não é isso, né? A gente tem que ter essa adaptabilidade às mudanças do mercado, e a tua marca precisa entender qual a capacidade que ela tem para a produção de conteúdo, mas como isso auxilia principalmente para marcas que trabalham com e-commerce, tá? Para marcas que têm essa venda por sites ou por meio de marketplaces também, enfim. E o conteúdo também te auxilia a ter feedbacks do público. Então, você produz um conteúdo, por exemplo, no YouTube ou num podcast, e o teu público ele vai poder responder, vai poder interagir com você, e você vai captar informações interessantes a partir disso, de entender melhor o seu público, quais produtos, quais serviços você pode oferecer para ele, além daqueles que você já tem. Então, como eu posso trabalhar estratégias de
transformar aquele cliente, né, num cliente com mais valor, então ele tem possibilidade, esses tipos de conteúdos aqui são interessantes para ele, eu tenho esses produtos, então, que podem servi-lo bem, então eu posso trabalhar essa estratégia para que ele compre mais comigo, para que ele seja mais fiel à minha marca, ao meu site, né? Então, algumas ideias de conteúdo para você enquanto marca, né? Se você trabalha com publicidade ou com marketing, se você é estudante, eu acho interessante que você comece a estudar e a produzir esse tipo de conteúdo, né, para entender como que funciona. Então, você pode começar estratégias de blogs, por exemplo. Você tem uma pesquisa de SEO para entender quais são as palavras-chave mais interessantes para a tua marca, o que é que o público está pesquisando a respeito de determinado assunto, e você vai produzir textos, produzir infográficos, produzir materiais no teu site para que ele apareça nas ferramentas de busca, principalmente o Google, e que está mudando o tempo inteiro, então você tem que ficar atento a isso, né? E tem uma frequência de publicação que vai ser interessante, que vai resolver, é o que eu falo, resolver problemas das pessoas. Então, conteúdos que não falem só de você, né? Não só da sua marca, mas conteúdos que expliquem, que ajudem, que auxiliem as pessoas nas suas atividades diárias, nas suas atividades cotidianas, nas suas dúvidas, nos seus anseios, enfim. Uma outra ideia, né, que é isso que a gente está fazendo aqui, então é um podcast que também é um videocast, então você tem uma produção de conteúdo que é uma estratégia digital muito interessante, né? Tem várias pessoas que utilizam, que ouvem, que assistem, né, enquanto estão fazendo outras coisas em casa, e a tua marca pode estar presente nesses momentos também, seja contando histórias, seja ensinando alguma coisa, seja divertindo, seja emocionando. Existem várias formas de você chegar ao teu público de acordo com o teu arquétipo, com a tua persona e também com a persona do teu público. E você precisa encontrar essa estratégia correta para a tua marca, né? Não posso falar aqui exatamente qual que seria mais interessante para você. Você precisa se entender enquanto marca, entender o teu público para definir qual o tema do podcast ou qual conteúdo de podcast seria interessante para você e para o seu público. Mas você também pode aproveitar para participar de outros podcasts. Então, se você é um especialista, se você é uma autoridade no assunto, é interessante que você participe de outros podcasts, que você interaja com outras pessoas, porque aí você acaba chegando na audiência desses outros perfis também, que sejam interessantes para você. E, é claro, a gente sabe que isso acaba gerando negócio, porque a partir do momento em que você é lembrado, que você é visto, isso vai demonstrar que você é uma referência naquele assunto, tá? Então, se você for gravar um podcast, aproveita um espaço como esse aqui do SampaCast. Eu estou hoje gravando aqui no SampaCast da Vergueiro, né, fica no Centro Cultural São Paulo. Então, a Prefeitura de São Paulo criou todo um espaço com um estúdio, com luzes, com câmeras. Tem pessoal que acompanha a gente aqui para fazer a gravação, né? Então, existem vários espaços assim gratuitos, pelo menos aqui na cidade de São Paulo. Se não tem na sua cidade, cobra da prefeitura, cobra do teu vereador para ele fazer aí para vocês, porque é um espaço que potencializa muito a economia criativa e também microempreendedores, microempresários. Eu vejo isso como um espaço importante na geração de renda para as comunidades, para a sociedade em geral, tá? Então, se você não tem um espaço como esse do SampaCast na tua cidade, procura estúdios. Existem estúdios de podcasting mais acessíveis, né? Que você pode começar a produzir o seu conteúdo, você pode fazer parcerias, ou você pode interagir e buscar esses convites em outros podcasts também, tá? E passando para isso, eu queria falar sobre a produção de vídeos. Nossa, mas produção de vídeo tem que ter alguém para gravar, para fazer captação de som, tem que ter luz, tem que ter um editor. Cara, calma. Às vezes, a gente consegue fazer muito com pouco. Então, como eu falei de
ter um celular, eu já vi vários canais no YouTube que as pessoas gravam com um celularzinho, mas como elas têm um conteúdo que é interessante para as pessoas, né, que é relevante para as pessoas, elas produzem esses conteúdos com o seu celular simples, muitas vezes não tem ninguém para editar, sobem como dá, e tá tudo bem. O importante é que você se comunique com o seu público, que você esteja presente. Com o passar do tempo, se você é uma empresa, se você pode investir, é fantástico. Você compra uma câmera de captação, um tripé, um microfone, uma luz e tem alguém para editar os seus vídeos, mas principalmente você precisa pensar na estratégia de conteúdo. Você precisa planejar os seus conteúdos da melhor forma. Então, Lili, como é que eu vou planejar um conteúdo? Não sei. Cara, você precisa entender muito bem qual é o teu posicionamento no mercado, como você quer se posicionar no mercado enquanto marca, entender o que as pessoas querem ver, o que as pessoas estão assistindo nesse segmento e quais soluções eu posso trazer a partir do meu conteúdo. Então, se eu vou criar um canal de conteúdo para, sei lá, uma marca de beleza, eu vou falar só sobre maquiagem? Não, eu posso falar sobre qualidade de vida, eu posso falar sobre família, sobre amizade, sobre amigos, eu posso falar sobre humor, eu posso falar sobre vários assuntos que têm a ver ali, que estão dentro daquele leque de comunicação, né, de informações para esse meu público. E eu estabeleço uma estratégia de planejamento de conteúdo dentro o que é que eu consigo produzir e intercalar também esses conteúdos, para que você não publique sempre a mesma coisa ou sempre o mesmo assunto. Você tenha como é que eu posso dizer? Uma criatividade nisso também, tá? E claro, você pode convidar especialistas, você pode convidar pessoas, você pode trazer influenciadores relevantes do teu meio para participar desses materiais, né? Você pode fazer entrevistas, você pode fazer debates, você pode fazer, sei lá, hoje no YouTube você tem vários tipos de conteúdos que você pode trabalhar, não só uma pessoa sozinha falando para a câmera, mas você pode trazer, é quase ter uma TV, um canal de TV na sua casa, sabe? Você pode fazer isso. E é só utilizar essas estratégias de entender bem o teu cliente, entender o que você sabe falar, o que você pode falar. E quando for subir o seu conteúdo no YouTube ou no TikTok, enfim, no canal que você escolher, entender também dessas estratégias de SEO, nessas estratégias de cada canal, para você ser bem posicionado nas buscas também, tá bom? Para o algoritmo entender que o teu conteúdo é interessante. Então, segue as instruções lá que os canais passam, que vai te ajudar muito. Um outro tipo de conteúdo que é muito utilizado, né? E aí vocês já devem ter visto isso em vários lugares e muitas vezes você já deve ter baixado, mas nunca abriu. São os e-books. Mas eu acho que um e-book, quando ele tem uma estratégia e um conteúdo interessante, as pessoas vão baixar e vão ler e vão absorver aquela informação, tá? Agora, quando você faz um e-book só para ter um e-book ou para ter qualquer coisa, não vai ter um resultado tão interessante, tá? Todas essas ideias de conteúdo que eu estou trazendo para vocês percebem que eu falo sempre de estratégia, de planejamento antes. Não é só sair fazendo, mas pensar bem o que você vai fazer antes de começar a produzir, tá? Então, se você vai ter um blog, por exemplo, você precisa entender que você vai ter que abordar conteúdos que sejam relevantes para o seu cliente, você vai ter que produzir conteúdo de qualidade, então você vai ter que ter um aprofundamento. Se é um blog de saúde, você vai ter que ter um médico, um especialista ali assinando aqueles conteúdos, ou pelo menos revisando aquele material antes de você publicar. Você vai utilizar as estratégias de SEO para otimizar o teu conteúdo dentro dos motores de busca, né? Seja o Google, enfim. Então, você tem que pensar em todas as palavras-chave. Você vai pensar na estrutura do texto para que ele seja
lido, para que ele mantenha a pessoa naquela página. Então, tudo isso influencia nos resultados do teu blog, tá? Que pode gerar uma venda para você. Você pode ter um produto atrelado àquele conteúdo que você está produzindo para aquele post do blog. Então, são várias estratégias que você pode utilizar. E quando eu falo de conteúdo rico, é um conteúdo que você não vai copiar e colar de outros blogs e você cria um texto ali Frankenstein, né? Você pega um pedaço de cada um e cria o seu. Não é isso, é você ter um conteúdo que converse com a pessoa, que realmente responda às dúvidas e traga uma solução para aquela pessoa, mesmo que seja um post de, sei lá, 1000 nomes criativos para gatos. Traga 1000 nomes criativos para gatos, que sejam realmente 1000 nomes diferentes, enfim. Existe esse tipo de conteúdo, tá? Era dos que davam mais resultado nas empresas que eu trabalhei. Então, é importante que você tenha materiais que sejam exclusivos. Você pode ter um infográfico, você pode ter um próprio e-book para baixar lá junto do teu post do teu blog. Você pode disponibilizar, sei lá, um template, você pode ter um passo a passo, você pode ter um do it yourself, um faça você mesmo. São várias estratégias que você pode colocar, tanto na produção do conteúdo do teu blog, quanto nesses outros meios que eu falei aqui antes, tá? No podcast, que é isso que a gente está gravando agora, que eu gosto muito dessa estratégia, eu sei que muita gente tem dificuldade de falar para a câmera. Fica com medo, fica ansioso, fica nervoso, mas até como os meninos falam para mim aqui, eu costumo falar isso para as pessoas, faz de conta que você está conversando com um amigo, faz de conta que não tem ninguém te gravando, vai falando o que você sabe e é interessante que você também possa criar um roteiro para a tua gravação do teu podcast. Aqui eu estou falando sem roteiro porque eu sou doida mesmo, gente. Sou maluca, eu faço as coisas sem roteiro. Mas, se você é estudante, ou se você está para uma marca, ou se você tem dificuldade para falar, estou até engasgando. Se você tem dificuldade para falar, você pode criar um roteiro, né? Então você cria um roteiro onde você fala que vai ser a abertura, eu vou abrir dessa forma, no meio do conteúdo eu vou trazer isso aqui que vai deixar as pessoas mais animadas, eu trago uma brincadeira, eu trago alguma interação, alguma coisa mais assim, e no final eu faço fechamento, eu já sei como é que eu vou falar, eu vou mandar as pessoas seguirem, acompanharem o canal, clicarem no sininho para não perder os próximos conteúdos, enfim, a gente tem um roteiro. E o roteiro é bem importante, principalmente se você vai trabalhar com entrevistas ou se você vai ter outras pessoas participando com você do seu podcast. O roteiro ele vai te direcionar para tipo, tá ficando meio chato, deixa eu puxar uma informação aqui, deixa eu trazer uma pergunta, ou, isso aqui eu acho interessante. Então, você vai mediando aquela conversa a partir do seu roteiro, tá? Se você vai criar um podcast, é interessante que você demonstre que você tem conhecimento a respeito daquilo. Mesmo que seja um conteúdo de podcast que seja mais divertido, que seja de humor, enfim. Se você, por exemplo, como eu falo, demonstrar conhecimento, é assim, se você vai fazer um podcast de humor, você tem que ser engraçado, você tem que saber contar alguma piada, você tem que saber fazer alguma coisa para as pessoas rirem, beleza? Beleza. Se você vai fazer um podcast onde você vai falar sobre crimes hediondos, sei lá, você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que entender sobre isso. Se você vai fazer um podcast sobre comportamento feminino e você quer falar sobre, sei lá, saúde da mulher, você traz um especialista, você traz alguém que saiba falar sobre isso. Eu vejo, acho que é o podcast Pod Delas, que elas sempre levam a Márcia Fernandes para lá, a Márcia Sensitiva. Pô, a Márcia Fernandes é uma especialista no segmento dela, de espiritualidade, de banhos, de coisas, enfim. Você vê que são pessoas que sabem falar sobre aquele assunto, não é uma pessoa que vai ficar só falando abobrinha ou falando qualquer coisa, tá? É interessante também que você compartilhe experiências, que você compartilhe histórias. Eu tenho um outro episódio aqui que eu falo sobre storytelling, então tem quase 1 hora de conteúdo falando sobre histórias e como as pessoas se envolvem mais quando você conta uma história. Como elas
como você consegue prender a atenção daquelas pessoas. Então, você pode ter um podcast onde você conta histórias sobre infâncias das pessoas ou sobre histórias engraçadas que as pessoas viveram na faculdade, ou sobre, sei lá, ideias de podcast. Estou dando ideia agora. Sei lá, como contar histórias, como falar bem em público, enfim, e situações que você viveu que foram engraçadas. Por exemplo, uma história que eu tenho de falar em público. Uma vez eu estava apresentando um pitch numa competição, num hackathon. A gente foi a última equipe a apresentar, então já tinham se apresentado 19 equipes, já estava todo mundo com sono. Eu estava muito nervosa. E a gente só tem 3 minutos para falar. E aí eu tinha ensaiado durante muito tempo com outro membro da equipe para ele apresentar, e ele estava muito nervoso. Eu disse, cara, ele não vai conseguir apresentar, eu vou ter que apresentar. E aí eu fui apresentar, mas eu estava tão nervosa, o coração batendo, aquela, meu Deus do céu, e eu olhava para os jurados, e eu ficava com medo, e eu olhava para a plateia, assim, umas 100 pessoas, eu, meu Deus do céu. E acabou que eu não consegui terminar o pitch em 3 minutos, faltou, sei lá, 5, 10 segundos. Foi horrível, foi uma experiência terrível. Aí eu respirei fundo, aí tal. Aí os jurados, não, você quer terminar? Eu fiz, só faltam 2 telas. Aí eu passei, tipo, eram 2 telas, acho que era a tela do roadmap e a tela que eu apresentava à equipe. Aí eu encerrei, tal. Os jurados fizeram as perguntas, a gente falou. Mas eu me senti tão culpada, eu fiquei tão triste que eu não aguentei ficar no evento, gente. Eu fui embora, não vi quem ganhou, não vi quem mereceu o prêmio, enfim, eu acredito que tiveram equipes muito melhores, mas eu me culpei e eu fiquei sem participar de hackathons durante um bom tempo, porque eu estava com medo. Tipo, gente, eu falhei com a minha equipe. E muitas vezes a gente tem esse medo de se apresentar porque a gente tem medo de falhar. No meu caso, a minha grande questão não era ter falhado comigo, mas ter falhado com a equipe, porque eu acreditei muito na ideia, eu achei que a nossa ideia era muito boa, mas por eu ter falhado nessa apresentação, eu pensei, poxa, coloquei tudo a perder. Mas aí eu aprendi uma lição, né? Ensaie mais, não respire, fale em 3 minutos tudo que você tem para falar, de repente, sei lá, diminui uma tela ou não interage tanto assim com o jurado, enfim, tenta não ficar nervoso, respira fundo, toma uma água, né? Faz uma meditação antes de apresentar. São várias técnicas que a gente pode utilizar para ir treinando essa apresentação, falar em público. Num podcast, num videocast, você consegue editar a tua fala. Então, não fica com medo. Ai, não sei falar. Ai, não estou conseguindo. Cara, você pode editar depois, não tem problema. Se você falhar ou se falar alguma besteira, né? Então, há esse espaço e essa produção de conteúdo, todas essas ideias que eu estou falando aqui, são espaços onde você pode editar, onde você pode errar. Então, não tenha medo. Você vai fazer um blog, você faz uma revisão. Ai, não sei português direito, Lili. Passa lá no ChatGPT, ele vai revisar para você. A mesma coisa se você montar um e-book. Passa lá no ChatGPT, ele dá uma revisão básica ali. Tem dúvida de alguma palavra, tem o dicionário, tem o Google. Só não publica coisa errada. Eu tenho horror quando eu vejo alguma coisa errada, publicada errada na internet. E eu acredito que o seu cliente também vai ter, principalmente se você está buscando um cliente de alto valor, se você está querendo ser autoridade em algum assunto, tá? Beleza. Uma outra estratégia que você pode utilizar para podcast ou para um videocast é perguntas, problemas, como eu falei, de entrevista, né? Você pode entrevistar uma pessoa e perguntar sobre coisas, dúvidas do público, do teu público. Você pode pedir para as pessoas mandarem essas questões para você produzir o seu conteúdo, né? Você pode pesquisar, né? Utilizar essas palavras-chave, essa pesquisa de SEO para entender quais são as perguntas que as pessoas estão fazendo na internet e como eu posso responder isso no meu conteúdo, no meu podcast, no meu videocast também. E uma coisa muito importante, esses materiais é uma oportunidade de você oferecer conteúdo exclusivo. Então, assim, o que eu estou falando, pode ter muitas pessoas falando
coisas semelhantes, mas as minhas experiências e o que eu vivi, só eu posso falar. Então, foca nisso. O que é que só você pode falar? O que é que só a sua marca pode falar? E é isso que vai diferenciar o teu conteúdo dos outros conteúdos. Eu falei que existem milhares de creators no Brasil, no mundo, produzindo conteúdo, mas é importante que você analise quem é que se sobressai. É justamente quem faz algo diferente. Quem só faz igual a todo mundo, quem só copia, é só uma cópia. Você produz conteúdo, então busque produzir conteúdo original, tá? Os vídeos, você ter uma estratégia de canal, né, de conteúdo, seja no YouTube, seja no TikTok, mesmo no Instagram, a gente tem muitos conteúdos, a gente vê que esses canais estão valorizando o conteúdo de vídeo, isso é muito bom para os nossos amigos videomakers, nossos amigos editores. Mas o que é que a gente pode produzir conteúdo dentro de vídeo? É só botar uma câmera e começar a falar? Não. Você pode ter um do it yourself, então como eu faço uma caneca, como eu faço impressão na caneca, como eu pego uma garrafa de plástico e transformo ela numa coisinha para dar comidinha para beija-flor, sei lá, ou sementes para as aves. Enfim, você tem várias coisas que você pode fazer. Você pode ter um tutorial, como que eu adubo uma planta, como que eu rego uma orquídea, sei lá, como eu monto um arranjo. Tem vários. Lili, live, o pessoal ainda faz live? Tem, ainda tem gente que faz live, principalmente quando é para lançar algum curso ou algum produto, as pessoas fazem. Vocês já devem ter visto isso na internet, aquelas maratonas. Acompanhe a semana da educação, blá blá blá. E aí você tem uma série de lives que são conteúdos gratuitos, onde você entrega conteúdo, né? Você entrega informações, não faz conteúdo de baboseira, fingindo que está falando alguma coisa, não. Entrega conteúdo, entrega assunto, entrega informação para as pessoas e, a partir daquilo, você vende o seu conteúdo também. Você pode vender um curso, você pode vender uma consultoria, e existem várias pessoas que trabalham dentro dessas estratégias, tá? Você pode ter um webinar, você pode ter um conteúdo onde você interage com pessoas em vários lugares do mundo, você pode ter uma live nesse formato. Hoje a gente tem várias ferramentas na nossa mão e que você não precisa ter investimento, cara. Não precisa. Você tem um computador, você tem internet, você consegue fazer. Então, mesmo que você não tenha um celular, você não tenha uma câmera, você não sabe editar, você pode começar a produzir conteúdo nesses formatos, tá? Não é coisa de outro mundo, entendeu? Com o tempo, você vai aprendendo, você vai estudando, você vai se desenvolvendo nessa área, mas sempre, como eu falo, com planejamento, com estratégia. E quando você for produzir conteúdos visuais, conteúdos de vídeo, é importante que você adapte esses conteúdos para os diferentes canais. Então, assim, um conteúdo para o YouTube é diferente de um conteúdo que vai para o TikTok. Então, o TikTok a gente vai colocar no máximo um conteúdo de até 10 minutos. Eles expandiram. Você tem conteúdos de 15 segundos, 60 segundos, 10 minutos. Para o YouTube, você tem vídeos aqui, gente, eu já vi vídeo, principalmente vídeo para dormir, que o pessoal coloca musiquinha, de 13 horas, de 24 horas. Então, assim, cada canal tem um formato ideal, tá? O Instagram mudou o algoritmo dele de novo, então ele quer que você coloque conteúdos em que a pessoa apareça. Então, se você tem um vídeo, eles querem que uma pessoa apareça de alguma forma, eles querem personalizar, principalmente para fugir um pouco de conteúdos criados por IA, conteúdos criados por inteligência artificial. Então, existe um certo receio das pessoas em relação a esse tipo de conteúdo, e as ferramentas também estão valorizando pessoas reais. Eu acho isso ótimo. Então, é o momento de você colocar a cara no sol, minha gente, e aparecer, tá bom? Os e-books eu já falei um monte, mas eu vou falar mais um pouco porque eu acho que é uma estratégia bem interessante com um investimento baixíssimo. Você precisa de um computador, você precisa ter, sei lá, um Canva, você consegue editar um e-book e você pode vender esse teu e-book
para um grupo de alunos que você já tem, ou você pode desenvolver um conteúdo que vai ser vendido com a ajuda dos afiliados, como eu comentei, né? Então, dando um exemplo aqui, você tem uma empresa, sei lá, uma empresa de pet shop, e você quer que as pessoas sejam informadas de quais produtos são necessários para um filhote. Eu acabei de adotar, adotei, e agora? O que é que eu faço? Então, você pode ter um e-book, um material rico, onde você explica quais são os cuidados, quais são as vacinas que aquele pet precisa tomar, como que deve ser a alimentação, quais são os produtos, né? Comedouro, bebedouro, roupinha, coleira, enfim. São várias ideias que você pode ter, várias informações que você pode ter um material rico e você entrega para essa pessoa. Então, eu tenho dados, né? Hoje a gente tem acesso a muitos dados, né? Principalmente empresas grandes, em e-commerce também, a gente sabe o que geralmente aquela pessoa compra. Então, eu tenho contatos com, por exemplo, com associações de adoção de animais, por exemplo. Eu posso ter um contato com essas empresas e eu tenho uma estratégia onde eu posso fornecer esse e-book para essas pessoas que adotaram animais e eu posso colocar um cupom de desconto dentro desse e-book. E aí eu crio um relacionamento com essa pessoa desde o nascimento daquele pet, daquele bebê, e eu crio uma relação da minha marca com aquele tutor e ela pode perdurar durante toda a vida do pet. Então, esteja presente nos momentos importantes do seu cliente, do seu público. E criação de conteúdo, produção de conteúdo é justamente para isso. Como eu ajudo as pessoas, como eu resolvo os problemas das pessoas a partir do meu conteúdo, como eu interajo, como eu crio esse relacionamento com o meu público. Então, eu falei de pets, mas você pode ter essa estratégia para pessoas também, né? Para crianças, para, sei lá, para escola, para pediatria, enfim, tem vários momentos. Eu tenho uma clínica que cuida de idoso, eu posso ter uma dica, eu posso ter um e-book que vai falar de Alzheimer ou cuidados com a pessoa idosa, o que é que a gente precisa fazer para cuidar daquela pessoa. Vocês entendem que existe um universo e existe um mercado gigante para a gente trabalhar? São várias ideias, várias estratégias e a gente pode ganhar dinheiro e gerar negócios a partir disso, tá? Então, defina as suas metas de conteúdo, né? Entenda muito bem quem é essa audiência com quem você quer interagir, para entregar um material, um conteúdo que tenha valor para essas pessoas, né? Entenda qual é o seu propósito no mercado, entenda qual é o seu propósito com essa produção de conteúdo, tá? Não é só chegar e colocar um tema lá no ChatGPT, copiar e colar e produzir no seu blog. Isso não vai dar resultado. Tá? Você pode até pedir para o ChatGPT criar um roteiro para você fazer um vídeo para o YouTube, mas se você não tiver uma capacidade de análise daquele conteúdo, o teu tempo vai por água abaixo, o teu investimento vai por água abaixo. Então, entenda muito bem quem é o seu público, quem você é, qual é o seu propósito enquanto marca, para orientar a tua estratégia e o teu planejamento, tá bom? Tem uma sazonalidade de publicações também, então não adianta você publicar hoje e passar um ano e não publicar mais nada, tá? Um ano eu exagerei, mas tipo, passar um mês e não falar mais nada. Estabeleça uma periodicidade, tipo, eu só vou conseguir publicar um vídeo por semana. Beleza, então vai ser um vídeo por semana. E o que é que eu faço depois? Você pode ter editar esse conteúdo, criar shorts, colocar lá no YouTube. Você pode aproveitar cortes desses vídeos para publicar no TikTok, né? Como eu falei, que dá para ter esses materiais mais curtos. Mas como que a gente constrói um plano de conteúdo? A gente precisa entender que criar autoridade leva tempo. Não é de um dia para a noite. Não é eu comecei a produzir conteúdo hoje, eu já vou conquistar 1 milhão de seguidores, eu já vou viralizar, já vou ser rica. Não. Você tem um processo, muitas vezes, mesmo você seguindo esse processo, pode ser que não aconteça. Tem questões de sorte também. Mas se você tem
uma frequência, se você enxerga isso como um trabalho que você vai ter que fazer diariamente, com consistência, com estratégia, existe uma possibilidade muito grande de você obter o sucesso, tá? Então, assim, você pode produzir conteúdo, eu falei de vários canais, mas você pode utilizar o LinkedIn, por exemplo. Eu quero me colocar como autoridade na minha área e eu vou utilizar o LinkedIn para isso. Você pode fazer. Você pode ter uma estratégia de criação de newsletters, ou criação de posts, ou participação em comentários de outras pessoas, e você se posiciona e você chega, sei lá, a ser um top voice na tua área. Olha só que interessante, você começa a ser convidado para palestras, convidada para podcasts, enfim. Existem vários canais que você pode utilizar e você pode produzir conteúdo de qualidade e se desenvolver e gerar negócio, tá? Mas tudo precisa estar alinhado aos teus objetivos e ao teu plano de carreira. Por exemplo, como eu falei, essa questão do LinkedIn. Conteúdo de social media não é só participar de trend, tá? Não é só, o que é que tá bombando, deixa eu fazer isso aqui. Não é isso. Tem que ter a ver com a tua marca, tem que ter a ver com o teu propósito. Então, assim, tem umas coisas bizarras que eu vejo que eu acho ridículo. Tipo, cara, um médico fazendo dancinha no TikTok, não dá. Não é para isso. Não cola, pelo amor de Deus. Sabe? Tipo, tenha consciência. Não, tipo, eu vou fazer dancinha no TikTok? Sei, acho melhor não sei dançar, gente. Mas se eu quiser, eu faço. Mas enfim, não tem a ver. Se eu quero me posicionar como especialista em marketing, eu vou falar sobre isso. Eu vou fazer conteúdos relacionados a isso, tá? Então, entenda que existe. O que é que está bombando? Beleza, existe o que é que está bombando, existe temas que estão em alta, mas existe adequação. Então, por exemplo, sempre que tem um lançamento de algum livro, um filme, alguma coisa que está em alta, começa a chover post no LinkedIn. Agora é o tema divertidamente. Aí tem quem é o divertidamente no seu trabalho? Quem é no seu... gente, posso falar saco? Já falei, é um saco. É um saco. Não façam isso, tá? É chato pra caramba. Não façam isso. Você pode utilizar temas que estão em alta para produzir conteúdo nos seus canais, mas que tenham a ver com a tua persona, tenham a ver com o teu propósito, que não seja ridículo, que não seja idiota, tá? Tipo, eu já trabalhei para uma pessoa que ele falou assim: não, Lili, porque as pessoas querem me ver deitado numa banheira com Nutella. Aí eu tive que olhar para essa pessoa. Não, meu querido, as pessoas não querem ver isso, tá? Você que não entende seu público, você não entende os seus objetivos e você não sabe o que você quer. Esse é o seu problema. Então, assim, não pense que as pessoas na internet querem só ver coisa ridícula. Não é isso. Tem muita gente como você, por exemplo, que está buscando conteúdo informativo. Existem canais aqui, por exemplo, aqui no YouTube, que trabalham como você lança uma marca de roupa, por exemplo. E aí essas pessoas dão dicas como que você usa, sei lá, R$ 1.000 para produzir, quem são os melhores fornecedores, como que você pode começar com pouco investimento. Existem várias vertentes que você pode trabalhar e você pode ter um conteúdo sério. Então, se você tem, por exemplo, uma floricultura, eu posso ter um canal no YouTube, Lili? Com certeza. Eu posso ter um canal no TikTok, mas eu não sei dançar. Você não precisa dançar. Você pode mostrar várias coisas, arranjo, presentes, enfim, tem trends que você pode participar também. Então, assim, se entender, né? Eu falo que o autoconhecimento é o mais importante antes de qualquer coisa. Então, se entenda enquanto marca, se entenda enquanto produto, enquanto serviço. E aí você vai produzir o seu conteúdo, escolher os melhores canais para você. Então, assim, não adianta você ter todos os perfis em todos os canais se você não vai produzir conteúdo de qualidade. Então, tipo, eu só vou conseguir fazer conteúdo para o TikTok, eu só vou conseguir conteúdo para o YouTube. Faça isso, mas faça isso com constância, com qualidade, com estratégia e com planejamento, tá? Isso
vai ajudar você a criar autoridade no seu negócio e gerar renda para você. Entenda isso. Conteúdo não é só branding. Conteúdo é geração de renda também. Pode ter reversão de venda também, tá? Então, busque aprender mais sobre SEO, sobre palavras-chave, quais são as palavras-chave do seu nicho, quais são o que eu devo fazer para criar um network de qualidade. Então, como que eu consigo participar de podcasts de pessoas interessantes, como eu trago pessoas interessantes para o meu material, para o meu podcast, ou mesmo para produzir conteúdo para o meu blog, ou para fazer um e-book para mim, enfim. Entenda que você deve variar os tipos de conteúdo. Então, eu vou fazer um artigo, eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um infográfico, eu vou fazer um podcast, enfim, mas dentro daquilo que você é capaz de fazer, tá? Escreva sobre materiais, sobre assuntos que são tendências no teu setor. Traga insights, traga material exclusivo. Colabore com outros especialistas, com outros influenciadores, tá? A gente tem produção de materiais de UGC, que são quando as próprias pessoas produzem conteúdo, os usuários produzem conteúdo sobre aquele produto. Então, isso está crescendo muito aqui no Brasil, também já é grande lá fora, mas está crescendo muito. Então, a gente trabalha essas estratégias com nano-influenciadores, né, com empresas que não têm tanto dinheiro assim para investir. Você pode utilizar ferramentas de graphic design para editar os seus conteúdos. Então, a gente tem o Canva, tem o Figma, tem Tracto, tem Mojo, que ajuda a fazer a edição de vídeos curtos que você pode publicar no seu Instagram, no seu TikTok, enfim. Você tem experiências para criar websites que são no-code. Então, você tem o Wix, você tem o Bubble. Tipo, Lilian, eu não sei criar um site. Cara, você vai no Wix, você cria um site. Tem uns templates, você escolhe um template lá, você cria um site, você começa a produzir material para teu canal, para teu blog, enfim, para divulgar o teu serviço, tá? Você tem o ChatGPT para te dar sugestão de temas, de ideias para blog, se você não é uma pessoa que tem tanto conhecimento assim, você pode aproveitar o ChatGPT para, tipo, me fala alguns temas sobre a floricultura, sobre mercado pet, para eu escrever um blog, textos para o blog. Ele vai te dar várias sugestões, você escolhe aquele ali que tem mais a ver com você, tá? Não tem problema nenhum usar o ChatGPT para isso, né? Tem também plataformas de IA como o Jasper, o HubSpot. Existem várias coisas que podem te ajudar a criar esses textos, a revisar esses textos, tá? Conteúdos para social media. A gente tem o copy.ai, é uma ferramenta de escrita, né, via que ela tem mais de 90 modelos de conteúdos e suporte para mais de 25 idiomas. Então, assim, você escolhe um template lá de acordo com as tuas necessidades, ele cria a legenda para o Instagram, cria post, cria várias coisas, assim, não tem desculpa. Tá? Eu estou falando tudo isso para dizer assim, não tem desculpa para você não começar a produzir conteúdo para você e para a sua marca a partir de agora, tá? Então, se vocês querem ter mais insights, se vocês gostaram desse conteúdo que eu produzi aqui, do que eu estou produzindo, não deixa de colocar o seu like, tá? Compartilha esse vídeo com pessoas que você gosta, que acha que vai gostar desse material também. Se inscreve no canal e fica de olho que logo mais a gente vai trazer mais conteúdos legais para vocês. E eu quero ajudar esse mercado a se desenvolver, eu quero ajudar você a crescer, tá? Eu acho que quando a gente compartilha conhecimento, a gente faz a nossa sociedade se desenvolver como um todo e a gente cresce também, a gente aprende muito também. Então, eu quero aprender com vocês, com os comentários de vocês e eu quero estar com vocês mais vezes, em mais oportunidades. Então, fortaleçam esse trabalho que a gente está fazendo aqui no Save the Date. Me sigam no LinkedIn, a gente tem produção de conteúdo por lá também. E é isso, até a próxima.